Fala rapaziada, ó, fazendo um vídeo aqui de pós-jogo após a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza hoje no estádio Mineirão pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o jogo era de extrema importância, era obrigatório a gente vencer. A gente ficou 4 jogos sem vencer, com 3 empates e uma derrota. E esse jogo diante do Fortaleza, que é a segunda pior equipe do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Era obrigação a gente vencer e foi importante essa vitória, por mais que foi 1 a 0 apenas, e por mais que o Cruzeiro jogou só no primeiro tempo e até os 10 do segundo tempo, depois largou a mão de jogar, não quis mais jogar. O Cruzeiro iniciou o jogo com desfalques, né? Sem Cássio, que teve concussão no último jogo, o Kaique, que estava suspenso, o Caio Jorge foi expulso na última rodada, né, durante o Clássico. O Cruzeiro conseguiu começar bem o jogo, produzir bons lances e conseguiu terminar no gol do Christian, né, que foi uma jogadaça do Arroio, que é um fantástico moleque, um jogador fantástico, que tem um futuro extremamente glorioso. O Cruzeiro fez certo em contratá-lo. É um moleque de 19 anos, tem um futuro imenso e tenho certeza que vai render bons frutos dentro de campo e financeiramente para o Cruzeiro, né? E por outro lado, para mim hoje foi uma das piores, se não a pior partida do Lucas Silva neste ano, né? Errou tudo que fez, tudo que fez, ele errou. Ele conseguia acertar passe de meio metro, né? Passe ao lado, assim. Agora, lançamentos, passes longos, ele errou tudo. E deveria ter saído no intervalo, mas o Leonardo Jardim quis esperar até os 16 minutos para tirá-lo, né? E colocou o Eduardo. O Eduardo, em mais um jogo que entra bem, consegue construir jogadas, consegue ser combativo no jogo, né? E é um jogador que eu falei em alguns vídeos passados, né? Ele já tem 36 anos, fez 36 recentemente. É um jogador que se fosse eu não teria contratado no começo do ano, né? E isso mostra, né? Porque eu sou torcedor e os diretores estão lá, né? Claro, eles entendem muito mais que eu de futebol, de bola, de transferência, dessas coisas do mundo da bola, né? Eduardo é uma grande contratação esse ano que o Cruzeiro fez, né? E eu gostei particularmente do jogo, mais do primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Cruzeiro teve chance de fazer pelo menos 2 a 0, mas no segundo, depois dos 10, dos 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro abdicou de jogar, não quis saber. Teve alguns lances, como o chute do Wanderson, o lance do Fabrício Bruno, e de resto não teve nada, né? Mas o que eu penso, né, que o mais importante era voltar a vencer. Como eu falei, ficamos 4 jogos sem vencer, com 3 empates e uma derrota, e era obrigação vencer, né? Pela colocação que estamos, terceiro colocado, e também pela posição que o Fortaleza está, né? O segundo pior futebol do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E o Cruzeiro não podia nem empatar, né? Porque por mais que amanhã seja um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, mas vai que um vence. Aí abriria uma grande margem para o Cruzeiro, ia ter um grande distanciamento do Cruzeiro, né? Então foi importantíssimo a gente vencer. E também a gente precisava vencer, porque o Mirassol vem vencendo jogos. Venceu o último jogo, tem amanhã o jogo contra o São Paulo, que para mim é o favorito, que o São Paulo não tem jogado nada, não tem desempenhado um péssimo futebol dentro de campo, né? E eu acho que o Mirassol, minha aposta é que o Mirassol vence o jogo de amanhã, né? Então imagina se ele ganha e encostar ainda mais na gente, né? Então a gente conseguiu 56 pontos, estamos a poucos pontos tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, e o jogo entre Palmeiras e Flamengo amanhã, o melhor resultado pra gente é o empate. Seja por qualquer 1 a 1, 0 a 0, 2 a 2, a gente tem que torcer para que nenhum dos dois vença. O melhor resultado para o Cruzeiro é o empate, né? E voltando a falar do jogo, né?
O Kenny Arroyo também fez mais uma bela partida, mais uma bela exibição, né? Eu gosto bastante dele. É um velocista que chama o jogo, que corre. Ele ainda tá meio com vergonha, se adaptando ao futebol brasileiro, né? Acho que mais pra frente ele vai pegar, vai chamar o jogo e vai desfilar em campo, né? É um jogador que tem um futuro extraordinário, eu tenho certeza disso, né? Outro que eu gostei foi o Eduardo também. O Fabrício Bruno voltou bem da seleção, né? Por mais que na seleção ele tenha ido muito mal, entregando 2 gols lá diante do Japão, né? Mas no jogo de hoje ele foi bem. E uma coisa que eu queria falar, eu pensei durante o jogo, o William mais um jogo mal. Mais um jogo mal. Entrou, tudo bem, ele entrou na lateral esquerda, que não é de ofício, né? De ofício dele, mas é lateral, né? Então, ele entrou mal, errando lances, errando passes. E ele tem que tomar cuidado, hein? Porque o Cauã Moraes, eu gostei do jogo dele, por mais que uma hora ou outra ele tenha falhado em alguns lances, mas eu gostei do jogo dele. Tem uma margem para se adaptar ao Cruzeiro ainda, né? Muito jovem. E para mim é igual o Kenny Arroyo. Tem um futuro extremamente glorioso na carreira, né? Se mantiver com a cabeça boa, se tiver um grupo de empresários bons, né? Mas não quero fazer um pós-jogo muito grande, né? Porque senão tem que editar, tem que fazer um monte de coisa. Então eu gostei do resultado. O Cruzeiro venceu, mas não convenceu, né? Espero que nos próximos jogos o Cruzeiro vença jogando bem os 2 tempos, não só um, como vem acontecendo rotineiramente. E foi bastante importante esse resultado para nos mantermos nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, né? E fiquei bastante feliz com as peças que entraram, né? Eduardo Arroyo, o Cauã Moraes, o Cauã Pratos na lateral esquerda, né? Então foi de bastante importância esse resultado como eu falei, para nós mantermos lá em cima, né? Então esse 1-0 com o gol do Christian, um gol bonito, né? O lance 50% é do Kenny Arroyo, né? Que dá o passe açucarado para ele, né? Ele corta, ele domina na realidade, né? E chuta para o gol, né? E mais um destaque, né? Gabigol jogando os 90 minutos. Ele teve um lance no começo do jogo que ele com mais tempo de jogo, ele não erraria, né? É um jogador que não pode perder aquele gol. Foi culpa dele, perdeu o tempo da bola, né? O time da bola, né? E ele não pode perder aquele gol, ainda mais pela sequência que o Cruzeiro vinha tendo sem vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Mas de resto eu gostei de tudo, né? Que a gente consiga ter bastante resultados, resultados bons no decorrer do campeonato, para quem sabe a gente buscar um campeonato brasileiro, né? Mas como o Jardim fala, como o Pedrinho fala, o mais importante é voltarmos à Copa Libertadores, né? E se Deus quiser, a gente vai voltar pela Copa do Brasil. A gente, se Deus quiser, vai ser campeão, mas a gente precisa também nos mantermos nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.